Estamos juntos novamente. Eu quero reafirmar para vocês que hoje é um dia que Deus está trazendo cura e salvação, como nós cantamos. Cura não apenas no aspecto físico, de saúde física, mas cura também no aspecto espiritual. Há coisas que precisam ser curadas ou saradas dentro de nós. E, ao fazer isto, a salvação, o processo de salvação, se instala ainda mais, se desenvolve. Vamos ouvir o que o Senhor tem preparado através da sua palavra e o que é que o Espírito Santo há de falar aos nossos corações, além daquilo que Ele já tem falado nesta manhã. Querido Pai, em nome de Jesus, é com alegria que nós estamos juntos, mas também nós inclinamos o nosso coração com reverência a Ti, porque Tu és a nossa vida, nossa fonte, nossa força. De Ti recebemos o ensino, a guia, a iluminação, o entendimento, para que os nossos corações possam ser regidos pelo Senhor. E as nossas obras, nosso realizar, esteja de conformidade com a Tua vontade. Assim seja, Pai. Ministra aos nossos corações, ao coração daqueles que estão nos acompanhando pela rede social. Fala profundamente a cada um de nós. Opera a Tua boa obra, que o Teu Espírito não se ausente de nós, antes esteja presente, fortemente presente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar algo a respeito do chamado de Deus. No domingo passado, a Tatiana falou um pouco a respeito da vida de Abraão, como Deus trabalhou com ele, não é? E das possíveis zonas de conforto que ele teve na sua vida, mas também daqueles momentos exatamente opostos, em que ele ficou bastante envolvido, bastante desafiado, né? A seguir em frente, a fazer a vontade de Deus, e o que isso resultou na vida dele. Eu não vou seguir por esse caminho, no sentido de falar da vida de Abraão, mas eu vou colocar aqui para vocês a respeito do chamado que Deus tem nos dado, e que não é diferente do chamado de Abraão e todos os patriarcas, profetas, reis, né? Do próprio chamado de Jesus. Nós, como servos de Deus, como cristãos, também temos um chamado da parte do Senhor. E esse chamado, ele está muito bem descrito, muito bem detalhado no Novo Testamento, né? E ele é ancorado, ele tem como fundo, né, pano de fundo, os escritos do Antigo Testamento. Mas nós vamos seguir pelo Novo. Então, a minha intenção aqui é de falar do chamado de Deus com as suas implicações. O que é o chamado e as suas implicações. Nós já ouvimos aqui, talvez por mais de uma vez, que o principal chamado de Deus é a filiação, é nos tornar filhos de Deus em Cristo Jesus, semelhantes a Jesus, né? Por isso a palavra de Deus e a ação do Espírito em nós, para nos transformar dia após dia, de tal maneira que não apenas tenhamos nascido de novo, nascido do Espírito, mas tenhamos a natureza do Espírito, natureza de Jesus, natureza do Filho, e o caráter do Filho. E esta obra é operada através da palavra e do Espírito Santo. Essa é a vontade do Pai. Mas dentro desse chamado de nos tornar filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus, esta obra tem implicações. Nós precisamos compreender isso e abraçar isso, permitir que isto seja realizado em nossa vida. Então eu vou pontuar aqui alguns textos
que falam sobre isso. Eles não são desconhecidos de todos, mas eles são muito bem colocados, pensados aqui para nos dar esse entendimento. Eu quero que você me acompanhe com atenção, porque eu sei que o Espírito Santo vai usar esta palavra para tocar a tua vida, para trazer cura e para fazer alguns ajustes que se fazem necessários no teu e no meu coração. Então, esta é uma palavra que eu estou abrindo aqui, ou compartilhando, não apenas porque nós fazemos isso todos os domingos, mas é uma palavra oportuna. Se ela é oportuna da parte de Deus, ela tem endereço e tem uma ação de Deus junto com ela, como toda palavra. Mas há algo muito mais precioso, muito mais específico, que Deus quer fazer, quer trazer em nossos corações, hoje, não apenas hoje, neste dia, mas neste tempo que se segue. Por isso, abra o teu coração e deixa a palavra entrar, deixa o Espírito Santo falar, mostrar aquilo que Ele quer mostrar e falar. Talvez mais do que isso, permita que o Espírito convença você, ou te convença daquilo que Ele quer fazer na tua vida e em todos nós. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar é que o chamado de Deus inclui uma carreira, um ministério. Não é? Atos 20 e 24, Paulo diz assim: mas de nada faço questão. Eu nem tenho minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Observa que Paulo diz, olha, eu tenho uma carreira, um ministério que recebi de ser apóstolo dos gentios. Ele não disse isso, ele era isso, e em outros momentos ele falou isso. Mas aqui ele diz, eu fui chamado com o ministério de dar testemunho do Evangelho. Talvez alguém pense, dar testemunho é uma coisa assim meio, né? Sem muita importância, né? Não, extremamente importante. Dar testemunho do Evangelho é pregar o Evangelho, é dizer o que é o Evangelho e por que o que o Evangelho traz, né? A oportunidade de reconciliação com Deus, de entender o pecado, entender a morte que o pecado produz e entender a redenção que o amor de Deus trouxe através de Cristo Jesus. Então, isso é parte do Evangelho, né? Essência do Evangelho. Então, Paulo tinha uma carreira e um ministério, um chamado dele. E Filipenses, capítulo 1, versículo 6, também diz isso. Ele diz que a boa obra que Deus começou em cada um de nós, falando lá para os cristãos de Filipos, isso vale também para nós, a boa obra que Deus começou, Ele há de completá-la, há de terminá-la, de levar até o fim, até o dia de Cristo Jesus. O dia de Cristo Jesus, como está escrito em várias passagens, nas cartas, é o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é? Muito bem. Outro ponto diz que a carreira exige sacrifício e perseverança. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança ou com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, aqui o autor da carta aos Hebreus diz que nós precisamos agregar à nossa carreira, ao nosso chamado, sacrifício e perseverança. Renúncia, sacrifício como renúncia, em coisas que são, na nossa vida, que podem se mostrar opostas à fé. Uma resistência à fé. Tem outras que
vão estar na nossa vida, elas vão competir com a palavra e impedir que a palavra frutifique, floresça, cresça, se expanda, né? Até dar fruto. Então, há coisas que realmente precisam ser eliminadas. E isso exige renúncia, sacrifício, identificar essas coisas, e às vezes nós gostamos dessas coisas, não queremos perdê-las, mas é necessário extirpar das nossas vidas, mandá-las embora, renunciar, porque ainda que ela possa trazer algum prazer, algum gosto, algum valor para nós, na nossa ótica, elas impedem que a salvação de Deus cresça em nós, impedem o frutificar da fé, impedem a obra do Espírito, e isso é inaceitável perante o Senhor. Então, renúncia e perseverança, porque o pecado é tenaz, né? As concupiscências, as seduções estão todas aí, né? Nós ainda temos uma natureza carnal dentro de nós, mas ela não nos domina. Agora somos controlados pelo Espírito e a natureza de Cristo é que está sendo desenvolvida, mas a luta entre o Espírito e a carne continua. Temos dentro de nós duas naturezas. A semelhança de Raquel, que tinha dentro dela 2 filhos. Um lutava contra o outro. Um tinha uma inclinação para a carne. O outro tinha uma inclinação para o Espírito. Vocês já sabem quem são, né? Então, nós temos, de forma semelhante, algo assim. Muito bem. Então, ele diz que Jesus suportou a cruz. Suportar a cruz, para Jesus, foi o ápice. Antes de suportar a cruz, Jesus suportou muitas tentações, muitas oposições, muitas dificuldades. Não foram poucas. Na sua vida, nos seus 30 anos, que nós não temos os registros, mas temos os registros abundantes desde o início do seu ministério até a sua morte e ressurreição. Então, ali não foi nada fácil. Outro ponto é: a carreira só acaba quando se atinge o alvo. Por que é importante entender isso? Porque tem pessoas que conhecem, entendem que há uma carreira, há um chamado de Deus, há uma caminhada cristã, né? De crescimento, de fé, de serviço, etc., de conhecer a Deus, mas em determinados momentos, por diversas razões, ele fica tentado, a pessoa fica tentada a parar. Não, estou um pouco cansado de lutar, estou um pouco cansado de enfrentar oposições, eu alcancei isto, eu vou ficar por aqui, vou armar a minha tenda aqui eu fico e tudo bem, né? Mas a carreira não acabou. Ainda há coisas para serem desenvolvidas, há coisas que Deus quer revelar a essa pessoa, Ele quer revelar-se ainda mais a essa pessoa, e a pessoa está perdendo o ânimo. Bem, isso é uma enfermidade, isso não acontece por acaso, não é assim, de um dia para o outro. Isso para o cristão é uma enfermidade, é um problema, mas ele tem razões, muitas vezes não se dá muita bola para isso, e a pessoa se enfraquece, e depois qualquer coisa leva ela a se afastar. Mas a obra não acabou, a carreira não acabou. O que Deus tinha no seu chamado para aquela pessoa não chegou até o fim. A obra fica impedida e pode ficar inacabada. Não porque Deus não tinha poder para fazer, ou porque não havia graça e fé disponível para essa pessoa, mas porque ela permitiu que fatores e agentes externos, que não é o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nem muitas vezes os próprios irmãos, né, que amam essa vida, não foram eles os causadores disso. Então, o texto diz assim em Filipenses 3: não que já
eu a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui também preso por Cristo Jesus, ou alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, ou seja, que eu cheguei até o final, da carreira, que eu estou pronto para ser ressuscitado ou receber um corpo novo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio da soberana vocação. Soberana vocação é o chamado. É o que Deus reservou para cada um que estão em Cristo Jesus. O que está em Cristo Jesus. E ele diz, eu faço isso, eu tenho ciência de que eu não cheguei no final. Eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar buscando ao Senhor, ouvindo, servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle. E nessa caminhada, eu faço uma coisa. Eu identifico as coisas que ficam para trás, eu esqueço. Eu não me deixo prender pelas coisas que ficaram para trás. Não me deixo prender pelas coisas passadas. Eu ponho um fim em todas elas. Não fico preso no passado. Nem por circunstância, nem por relacionamentos quebrados, nem por ações pecaminosas que foram realizadas e não foram consertadas. Eu não fico preso no passado. Eu esqueço essas coisas, resolvo tudo, senão eu não posso continuar. E prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu consigo livremente, com liberdade, avançar para aquelas que estão diante de mim. Isso é a consciência de que a carreira não terminou, que o chamado não está completo, que o ministério também não se completou, não é? Ainda tem obra a fazer, ainda tem algo da parte de Deus a ser apreendido, conhecido, como foi com Abraão, e assim por diante, não é? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, essas atitudes que Paulo está falando aqui, revelam a sua consciência, seu entendimento de que no chamado de Deus há uma carreira e um ministério. E ele precisava saber lidar com isso. Mas Paulo vai além, ele diz, olha, você quer ter uma carreira vitoriosa? Aprenda, imite o atleta vencedor. É o que ele fala isso para os coríntios. Os coríntios conheciam muito bem as Olimpíadas, que naquela época já existiam, os Jogos, Olímpicos. E ele diz lá que nos Jogos Olímpicos, os atletas, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Quem é que leva o prêmio? Aquele que está melhor preparado, aquele que tem melhor condições, que se preparou para isso, que desenvolveu habilidades, Ele consegue ultrapassar a todos e chegar em primeiro. E só um leva o prêmio. Não tem prêmio para dois, é só para um. Então quem chega em primeiro leva. Ele falou, olha, você olha para esses aí e imite aquilo que eles fazem. Como eles se preparam, como eles se cuidam, como eles se privam de tantas coisas que todo mundo se beneficia, mas eles fazem isso para alcançar uma coroa de louros, e é corruptível, que amanhã está seca, envelhecida, não tem valor. Vai ficar só na história que um dia ele correu e ganhou a corrida. Mais nada. Não passa disso. Falou, mas nós estamos numa corrida, o prêmio é uma coroa incorruptível, que nada toca, nada desfaz, nada faz perder o valor. E é o que ele fala aqui em 1 Coríntios 9, 24 e 25, onde ele diz assim, não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi
a vossa carreira, né, de tal maneira que o alcanceis. Imitem o atleta que vence. É o que ele está falando para os cristãos. E todo aquele que luta e de tudo se abstém, de tudo se priva, não é? Se dispõe a renunciar e a perder, a não se envolver com coisas que sabe que vai atrapalhar a sua condição de correr a carreira, que de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, aqui Paulo está falando ainda da necessidade de renúncia, necessidade de sacrifício. E é o que Jesus disse, olha, se alguém quer vir após mim, quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se não quiser negar a si mesmo, nem tomar a sua própria cruz, não adianta seguir a Jesus, porque já está se desviando, está parando ou está voltando. Não dá, não consegue. Porque você não consegue seguir a Jesus para alcançar a vida eterna, carregando na sua mochila todo o mundo. Você quer ganhar o mundo, mas não quer perder a vida eterna. Foi o que aconteceu com aquele moço que tinha muitas riquezas e que falou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus falou com ele, ele percebeu o coração daquele moço e ele falou, olha, é o seguinte, pega a sua riqueza, metade, ele falou, pega a sua riqueza, dá para os pobres, né? Distribui, vem e me segue. Falei, eu vou perder toda a riqueza que eu tenho, foi difícil de alcançar, agora você quer que eu fique pobre, que eu não tenha nada para te seguir? Isso não é proposta séria, que é isso? Então, aquele homem se afastou, porque Jesus deu a ele uma solução, deu uma resposta que ele não queria ouvir. Ele podia fazer qualquer coisa, menos abrir mão das suas riquezas. Não tinha um coração disposto a renunciar ao mundo. Também, 1 Timóteo 6,12, Paulo, instruindo Timóteo, diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma palavra. Então, aquilo que ele recomendou a Timóteo, né? Falou, combate o bom combate, ou seja, segue a carreira, há uma luta, mas você tem que perseverar, tem que ter paciência, tem que abrir mão daquilo que não faz parte, que não vai te ajudar, se livra dos pesos, se livra das coisas que podem te impedir de prosseguir. E toma posse da vida eterna. Tomar posse da vida eterna é uma outra forma de dizer, completa a tua carreira, chega até o fim, vá até onde Deus estabeleceu para você ir, porque lá você vai receber o prêmio da vitória, a coroa da vida eterna. E também quero colocar aqui mais um texto que mostra Paulo, né, chegando ao final da sua carreira, e é como se nós pudéssemos saber se nós fomos vitoriosos ou não. Como saber se você foi vitorioso em sua carreira, em sua jornada? Se você chegou ao fim, se você fez tudo aquilo que era da vontade de Deus. 2 Timóteo 4, 7 a 8, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, está preparada,
ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. É o dia de Cristo, é o dia da ressurreição. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você foi chamado pelo Senhor? Sim ou não? Você ama a vinda do Senhor? Amém? Você quer que Ele volte? Então, aqueles que amam ao Senhor, eles também têm o mesmo desejo, mesmo espírito. E aqui diz que ele combatiu o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Como é que você sabe que você guarda a fé? Quando você mantém o chamado, segue na carreira, luta pela fé e segue na carreira. Combate o bom combate e segue na carreira. Não para, nem se desvia. Sinal que você guardou a fé. E como você sabe que chegou no final da carreira? No final da carreira você tem a consciência de que você andou com Deus até o limite que Ele colocou, até o ponto que Ele determinou. E a sua fé foi guardada. Quem completa a carreira, guarda a fé. Não é possível guardar a fé e não completar a carreira. Quem completa a carreira, em alguma forma, a sua fé foi prejudicada, se tornou defeituosa em alguma coisa. Deficiente, não defeituosa, deficiente. E que isto ajudou a impedir você de completar a carreira. Olha para a vida de Abraão, talvez aqui a gente pode lembrar disso, né? Porque você ouviu aqui no domingo passado, ouviu na terça, na quarta, nos grupos de comunhão. Quando Deus chamou Abraão, Ele apelou para uma fé. Deu a ele uma fé para isso, e ele topou. E Deus foi conduzindo Abraão numa trajetória, num caminho. Abraão concordou e se deixou conduzir pelo Senhor, e para cada passo, para cada acontecimento, né, a fé precisava estar ali em ação, para que ele concordasse com Deus, recebesse de Deus, aceitasse a palavra de Deus, né? Isto foi num crescente até o ponto em que ele chamou Abraão para sacrificar Isaque lá no Monte Moriá. Esse foi o ápice. Mas até chegar a esse nível de fé, Abraão precisou andar com o Senhor. Precisou conhecer o Senhor. Precisou fazer a vontade do Senhor. E Deus foi acrescentando coisas na vida dele, na família dele, né? Não vou detalhar aqui, senão eu perco meu tempo para aquilo que eu determinei para esta hora. Mas a sua fé foi até lá. E o dia que Abraão concordou em sacrificar Isaque, ele exibiu uma fé que mostrava que, mesmo se Isaque fosse sacrificado, fosse morto, Deus era, e queimado ali, Deus era poderoso para ressuscitá-lo das cinzas do sacrifício. É o que o autor de Hebreus fala, lá no capítulo 11. Então, amados, é um crescente. Então, Abraão guardou a fé. Por isso, cada etapa da carreira foi sendo cumprida. Bom, eu quero fazer um apanhado de tudo isso para lembrar os irmãos que não são apenas os patriarcas, os reis, os profetas, Jesus, os apóstolos, os pastores, bispos, diáconos, esses que têm um ministério específico, né? Evangelistas, mestres.
não são apenas esses que têm um chamado de Deus. Todo cristão tem um chamado de Deus. Por isso que eu já falei, todo aquele que se converte ao Senhor, se converte para um chamado, porque Deus tem um chamado para ele. E o chamado é para ser filhos e filhas. E filhos e filhas que estão sendo conduzidos, transformados, né, no dia a dia, pela palavra, pela ação do Espírito, pelo agir no meio da congregação, né? No corpo, pelo funcionar no meio do corpo, onde nós aprendemos dos irmãos, né? Onde somos ministrados pelos irmãos, e onde ajudamos também a ministrar a outros, né? Onde nós servimos e somos servidos, é no corpo, é na família de Deus, como em qualquer família. Assim acontece com pais e filhos, e entre os irmãos, né, da família. Então, o chamado de Deus para nós não é um princípio, não se baseia num princípio legal ou jurídico. Não decorre de uma lei, mas decorre de um princípio da graça. A graça de Deus é que estabelece o chamado. Por quê? Porque é a graça de Deus, e só a graça, que permite que Deus opere, chame um pecador, traga a sua justiça sobre ele, limpe, purifique essa pessoa, coloque nele a sua palavra e o seu espírito, e dá a ele o privilégio, a graça e a glória de andar com Deus, tendo Deus como Pai, aprendendo a andar nos caminhos de Deus, quando outrora esse pecador andou nos seus próprios caminhos, e nos caminhos do mundo, debaixo de toda a autoridade e influência demoníaca. Agora Deus chamou para que esse filhinho e filhinha aprenda os caminhos de Deus, os caminhos do Pai. Desenvolva a natureza de Deus que foi implantada no seu coração. Conheça o caráter desse Deus Pai. Aprenda a conhecer o caráter. Quem Deus é, como Ele pensa, como Ele age. Novamente, Abraão aprendeu esse caminho. Ele percorreu essa jornada. E nessa jornada, você vai sendo envolvido ou envolvida com o amor de Deus. Que na verdade já começa a agir desde que nós somos alcançados, né? Chamados para a conversão. Por amor. A graça está nisso. Por quê? Porque nós não somos coisíssima nenhuma para merecer esta honra, este privilégio. Não temos nada em nós que nos qualifique ou que nos dê crédito diante de Deus para receber isso. E não há nada que nós possamos fazer, ou reunir, ou pagar para receber essa dádiva de Deus. Por isso, é pela graça, do começo ao fim. E nunca vamos sair debaixo da graça, eternamente. Então, o chamado é pela graça. Alguém pode dizer, eu não sou adequado, eu não tenho competência, quem sou eu para ter essa honra, ou para conhecer isso, ou para estar mais perto de Deus, ou para fazer isso, ou fazer aquilo, quem sou eu? Responde logo para você, você não é ninguém, eu também não sou ninguém, mas Deus determinou, Ele como Pai determinou realcançar, ou tornar a alcançar, ou reconciliar cada um das suas criaturas para estar em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Então nós não somos nada, e quanto mais rápido nós entendermos isso, melhor é, porque isso mantém ou estabelece em nós
uma humildade. Nós não somos, mas Jesus é. Nós não podemos, mas Ele pode. Eu não sou adequado para tal obra, para tal chamado, para tal serviço, para isto, mas o Espírito Santo é poderoso para me adequar. É assim. Então, o chamado é um princípio da graça de Deus. E a graça de Deus nos chama para conhecer a Deus. Conhecer no dia a dia. Através da palavra, através do Espírito Santo, através da vida no corpo, porque no corpo Deus se manifesta, gera obras, gera testemunho, e eu aprendo a conhecer a Deus quando eu vivo com os meus irmãos. Assim tem sido a minha vida, e assim é a vida de todos que estão na igreja e entendem que a igreja é a família de Jesus, família de Deus. E nessa família nós aprendemos uns com os outros. Então, a graça nos chama a conhecer a Deus. Esse conhecer a Deus é conhecer o caráter de Deus, os atributos de Deus. E desse conhecer, muitas coisas vêm sobre nós, são trazidas dentro de nós. Mas eu quero destacar o amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, nessa comunhão, nesse conhecer a Deus, brota dentro de nós um amor crescente, forte e firme pelo Senhor. É impossível que alguém conheça a Deus ou conheça Jesus e não o ame. De duas uma, ou ama, ou odeia, ou espirra. Se espirra, é do mundo, quer continuar no mundo e não aceita o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso você vê no Evangelho, de maneira abundante. Então, nós amamos a Deus a partir daquilo que nós conhecemos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. E se nós amamos a Deus, nós também temos um coração inclinado, disposto a servir a Deus como o filho serve o pai. E quem ama a Deus ou a Jesus, desenvolve uma característica ou uma virtude de lealdade ao Senhor. Quem ama é leal. O marido que ama é leal à sua esposa. A esposa que ama o seu marido é leal ao marido. Os filhos que amam os pais são leais aos pais. Lealdade é fruto do amor que você tem por alguém. Tem outras virtudes, mas eu quero destacar aqui a lealdade. E também a fidelidade, é fiel. Quem ama é fiel, é leal e é fiel à pessoa amada. Então, quem ama a Deus ou a Jesus, é porque conhece ao Senhor. E quem ama é fiel e é leal. Por que eu estou destacando isso? Porque essas características são necessárias para aquele que serve ao Senhor, para aquele que serve ao Pai, para os filhos que servem os seus pais. E isso, numa determinada medida, se aplica aos alunos e professores, aos trabalhadores e aos seus patrões. Tem uma medida. São relacionamentos. Então, são princípios que operam nos relacionamentos. E com Deus é a referência maior. Então, se você conhece, você ama, e se você ama, você serve. Lembra daquela passagem em que Jesus encontrou os discípulos e chamou a Pedro? Falou: Pedro, você me ama mais do que aos outros? Falou: eu gosto de você, Senhor. Eu gosto de você. E Jesus perguntou 3 vezes.
E cada vez que Pedro respondeu sim, ele teve que confrontar-se a si próprio com a traição que ele fez, negando a Jesus. Isso chama-se deslealdade e infidelidade. Ali foi o momento de conversão. Então Pedro precisou se converter do seu ato, né, de fraqueza, onde ele traiu Jesus. E a prova disso, Pedro, vamos fazer uma prova aqui para ver se você pode realmente continuar com os 12 aqui, né, os apóstolos, se você posso deixar você com eles, se você tem competência, faz essa prova aqui escrita, sobre tudo aquilo que eu preguei, sobre o que eu ensinei, e depois eu vou fazer uma chamada oral aqui com você. Quero saber se você pegou bem as doutrinas, etc., porque você deu uma pisada na bola lá comigo, impressionante. Você falou que não me conhecia, né? Então, se você vai me negar, será que você vai continuar? Posso confiar em você para colocar você junto com os outros, para pregar o evangelho, para fazer discípulos? Eu não sei. Então, faz uma prova escrita aqui e uma chamada oral. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus foi simples e direto. Pedro, você me ama mais do que os outros? Quem é que negou Jesus lá? Foi Pedro, não foi os outros. Os outros só. Você me ama mais do que os outros? E para cada resposta de Pedro, que ele não disse, eu amo incondicionalmente, como Jesus estava perguntando. Você me ama incondicionalmente, Pedro? Falando, eu gosto, eu sou amigo do Senhor. 3 vezes Pedro falou isso. E Jesus se deu por satisfeito, porque ele estava restaurando a Pedro. Pedro amava o Senhor e Jesus sabia disso. Mas Pedro tinha uma trinca na sua vida, tinha uma falha. Quantas falhas, queridos, nós temos na nossa vida? Quantas trincas na nossa vida como um vaso? Quantas Deus já nos livrou em nos modelar como um novo vaso, uma nova vida? Nas suas mãos, quantas vezes encontrou trincas em nós? E que se Ele colocasse algo precioso, esse valor precioso dentro de nós poderia se perder por essa trinca. Os vasos que o oleiro supremo molda com as suas mãos, não tem trinca, não tem falha, não tem pedregulho. É um barro preparado, né, modelado adequadamente, e depois vai para o forno para ser aquecido, enrijecido, endurecido, de tal modo que suporte pressões, ataques, não quebrem, não rachem, não se percam. É isso que Deus está fazendo conosco. Então, Pedro foi restaurado. E Jesus disse, olha, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. É para isso que Jesus tinha chamado a Pedro, né? E agora ele não ia jogar Pedro fora, ele restaurou. Quantas vezes nós estamos sujeitos a cair, e caímos. E o Senhor fala conosco pelo Espírito, e às vezes nós não ouvimos. Aí Ele manda um profeta, fala conosco, e a gente também continua ali, né? E depois Ele move 2, 3 pessoas para vir e nos cercar, nos envolver. Até que o nosso coração, ou a dureza que foi produzida pelo pecado que nós abrigamos, seja desfeita e a gente se converta, e a gente se reconcilie, a gente acerte os ponteiros, né? Perdoe quem tem que perdoar, receba o perdão de quem precisa nos perdoar,
corrija, restitua a quem precisa ser restituído, conserte. E se não for assim, as pessoas ficariam do lado. Deixa aí do lado. Não vai servir mais para o Senhor. Vamos para frente, deixa ele aí. Deus não faz isso, não. Jesus não faz isso com aqueles que ele chama. Deus ama a todos e tem os seus recursos, os seus meios de nos ajudar, de nos corrigir, de nos restaurar quando caímos. Para que de tal forma, de maneira sadia, nós possamos continuar percorrendo a carreira que nós fomos chamados, né, carreira cristã, conhecendo a Deus, amando, crescendo no amor ao Senhor e aos irmãos, porque quem cresce em amar a Deus, cresce em amar ao próximo. Porque senão isso não funciona. O amor de Deus opera em duas vias, para Ele e para o próximo. Não vou esticar isso porque você já sabe. Então, amar e servir ao Senhor. Uma coisa é fruto e decorrência da outra. Quem não conhece a Deus não ama a Deus. E quem não ama a Deus não serve a Deus. De modo contrário, quem serve ao Senhor de coração é porque o ama. E quem o ama, o conhece. Porque não amaria se não conhecesse. E por isso, lealdade e fidelidade estão presentes nesse jogo. Aliás, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 6, que a fé atua pelo amor. Então, fé que nós devemos, que nós abrigamos no princípio e que nós esperamos que cresça dia a dia, essa fé, e que nós exercemos esta fé para servir ao próximo, a partir do corpo de Cristo, a partir da nossa família, essa fé precisa ser guardada. E Paulo diz que o amor atua, a fé atua pelo amor. Então, fé não anda sozinha. Fé está junto com o amor de Deus. É pelo amor que eu atuo. E quando eu atuo, eu estou exercendo fé. Essas duas coisas são inseparáveis. Amor e fé. Fé e amor. A fé atua ou opera pelo amor. Onde há amor, a fé tem espaço de operação. E se ela opera, a obra de Deus ali se realiza. Onde não há amor, 1 Coríntios 13 fala isso, é só papagaiada, propaganda falsa, barulho, fantasia, palha, não é obra de Deus. Vai lá, leia 1 Coríntios 13, você vai ver, né, que na falta do amor, aliás, o Coríntios 12, né, Paulo está falando, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. O caminho do amor, ele se estabelece a partir do momento que você conhece ao Senhor e cresce em conhecer ao Senhor. E esse amor te leva a servir, como diz João 15. Estou citando aqui, não vou ler o texto, mas leia João 15 e você vai ver como ali o princípio do amor traz a fé para operar as obras, a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu quero encerrar essa palavra, lembrando a vocês que nós estamos vivendo num mundo hoje que antes da pandemia já era difícil. Muita perversidade, muita violência, muito engano, muita mentira, muita sedução, muita ilusão, não é? E as pessoas tentando achar uma maneira de sobreviver. Com a pandemia e depois da pandemia, isso vai continuar, com uma diferença de que a pandemia, entre outras coisas, tem trazido para as pessoas no mundo, de um modo geral, uma fragilidade maior do que elas tinham antes da pandemia. E eu digo fragilidade em sua estrutura
como pessoas, em sua alma, no seu emocional, na sua vida mental, na sua mentalidade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de interagir com as pessoas, de se relacionar. Há uma fragilidade maior, todo mundo está sendo enfraquecido na sua força, a sua vontade humana de fazer coisas, de se envolver, de projetar, de buscar algo que você quer fazer, né? A iniciativa própria de cada um está sendo afetada. E o que tem a ver isso com o nosso chamado? Tem a ver que Deus está desejando que a gente continue conhecendo a Ele, que a gente o busque para conhecê-lo. Não apenas o busque para fazer pedidos, resolver problemas. Que a gente busque ao Senhor. Peça ao Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, que nos revele cada vez mais a Cristo, o Filho e o Pai. Que a gente tenha experiências cada vez mais no dia a dia para conhecer ao Senhor. E que o amor dele esteja em nós. E que esse amor que se manifesta através de compreensão, de compaixão, de solidariedade, de empatia, possa se manifestar através de obras. Olha, antes da pandemia, você já podia ver como a mentira, o engano, a falsidade está tão presente na sociedade. Com a pandemia e outras coisas que estão acontecendo, isso tem se tornado pior. Hoje a verdade está desaparecendo da sociedade, ela já vinha desaparecendo. Hoje, no lugar da verdade, tem a narrativa, tem o factoide, tem o fake news, não importa o nome, tem a mentira, tem a manipulação, tem o engano, tem a falsidade, tem a hipocrisia. E vai continuar e vai aumentar, se você quer saber. Porque o mundo está debaixo do pecado e debaixo das influências malignas. O mundo jaz no maligno. E sabe que o Senhor quer de nós? Que nós sejamos testemunhas da verdade. Testemunhas. Como é que eu cumpro o chamado de Deus? Como é que eu faço para servir ao Senhor? Ande com Ele. Busque ao Senhor. Permaneça na comunhão do corpo. Ande com os teus irmãos e irmãs. Conduza a tua família no caminho do Senhor. Dependa do Espírito Santo. Seja uma testemunha da verdade. Paulo falou em testemunha do Evangelho. Seja testemunha da verdade. Como João fala. Jesus foi testemunha da verdade, ele trouxe a verdade. E aqueles que eram de Deus acolheram a verdade, aqueles que não eram, pularam fora. No dia a dia, se você percebe que as pessoas estão tão abertas, tão envolvidas nas redes sociais, para se deixar levar por fantasia, por ilusão, por engano, etc, 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 até por coisas que não são, que estão lá falsamente, foi lançado lá. É impressionante a quantidade disso. Então as pessoas estão se permitindo abrir a mente, o coração delas para tudo que é enganoso, manipulador, falso. E o pior é que elas vão se deixar levar por isso. O comportamento, a obra delas vai refletir essa realidade. Então, queridos, sejamos testemunhas da verdade. Falemos a verdade. Pratiquemos a verdade. Andemos na verdade. Pronto. Essa é uma condição para você continuar a sua carreira. Caminhando, avançando. Amém? É isso. Não tem para onde fugir, amados. Busque ao Senhor. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito o
O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nosso negócio é com Ele. Cristo nos enviou o Espírito, o seu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, para nos conduzir na verdade, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer o caráter de Deus. Olha, eu vou voltar, está vendo? Percebe que eu fiz um círculo virtuoso aqui? Quem conhece a verdade conhece a Deus. Quem conhece a Deus ama ao Senhor. Quem ama ao Senhor faz a vontade dEle. E cá para nós, esse mundo está precisando de ser impactado com a verdade, impactado com a palavra de Deus, impactado com as obras de Deus. Cura, sinais, milagres, operações do Espírito Santo. Deus quer nos usar, mas Ele quer que a gente ande na verdade e se torne testemunha da verdade. Eu espero que o Espírito Santo fale com você e traga um mover, porque é por esse caminho que nós vamos andar. Quando eu digo nós, é esta congregação, é este povo. E é por esse caminho que nós vamos chegar às pessoas que não conhecem a Jesus, e vamos trazê-las, e elas virão porque elas querem conhecer o Deus da verdade. E querem seguir o Espírito da verdade, porque elas estão por aqui, não aguentam mais de viver debaixo do engano, da mentira, da manipulação, da fantasia, da hipocrisia e sofrer os efeitos dessa realidade nociva e nojenta. Mas Deus quer que nós sejamos um povo comprometido com Ele, andando nesse caminho. Senão, nós não teremos como fazer, não teremos como ser usados por Deus adequadamente para conduzir aqueles que querem sair de onde nós não queremos voltar mais. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar, colocando diante do Senhor esta palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esta palavra diante do Senhor, diante dos irmãos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos pelo seu mover. Te agradecemos pela graça abundante que nos alcança e nos favorece em tudo. Pai, continua a tratar conosco, continua a falar nos nossos corações, continua a arder o teu fogo dentro de nós, queima dentro de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é estorvo, tudo aquilo que atrapalha, e ajuda-nos, Senhor, a acolher a tua vontade, as tuas sementes benditas, e o mover gracioso do Espírito Santo. Conduz-nos a cada dia em tua vontade. Dá-nos coragem, Senhor, de renunciar e sacrificar aquilo que não presta, que não serve, que não vai nos ajudar nesta caminhada. E coragem em fé para abraçar aquilo que é bom, útil, valoroso, precioso diante do Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.